Fala pessoal, bem-vindos a mais um VetinCast. Hoje eu, Renato Bocabello, Claudene e Nádia estamos aqui com a empresa NextMed, é isso? NextMed. NextMed é uma empresa voltada para a medicina veterinária. Eles estão com alguns lançamentos aqui na mesa e eu me interessei. Na verdade, eu estava lá no meu Instagram rodando feed e tal. De repente eu vi uma empresa para eletrocirurgia voltada para a medicina veterinária. Eu falei, eu acho que tá dentro do meu escopo isso, eu vou entrar em contato, mandei uma mensagem, a Nádia me respondeu na mesma hora quase, e eu falei um pouco sobre a minha história, eu falei, a gente precisa conversar, porque eu acho que dentro da medicina veterinária falta muito o desenvolvimento da tecnologia para a qualidade da cirurgia. É impressionante hoje como a medicina veterinária ainda está um pouco para trás da medicina humana nesse quesito, eletrocirurgia e iluminação cirúrgica. Lógico que nós, médicos veterinários, ainda temos aquele desafio maior da carreira. Então eu trouxe a empresa hoje para mostrar um pouco sobre os produtos deles e como que eu, Renato, vim desenvolvendo dentro da minha rotina de cirurgias a eletrocirurgia. E é algo que eu quero compartilhar com eles também para ver como que a gente pode evoluir junto dentro da nossa casuística para a medicina veterinária. Então você, médico veterinário, ou você, tutor que está assistindo, seja bem-vindo. Pessoal, muito bem-vindos aí ao nosso podcast da medicina veterinária. Oportunidade. E vamos falar um pouquinho sobre a empresa de vocês. Como é que nasceu a NextMed? Da onde surgiu essa ideia de entrar só na medicina veterinária? É que, na realidade, a medicina para humanos, ela requer um registro da Anvisa e é demorado, bem demorado para você conseguir. Uma vez que você tenha todo o prédio, todas as instalações que é bem exigente, você leva aproximadamente 1 ano para conseguir comercializar um produto. Ou mais, né? Ou mais. E aí a gente resolveu partir para veterinário, que o mercado não é regulamentado pela Anvisa, né? Sim, sim. É pelo Ministério da Agricultura. E aí você consegue ter o equipamento e entrar no mercado sem problema algum. E existe alguma outra empresa que desenvolveu equipamentos como esse aqui para veterinária, que vocês tenham como concorrente? Porque quando vocês entraram, vocês falaram assim, vamos analisar o mercado. Acho que todo mundo dá aquela análise de mercado, né? E peraí, o que os veterinários estão usando? Existe algum para medicina veterinária? Nesse nível, não. Nesse nível desse equipamento, né, não existe. Existe para humanos. Esse equipamento, na realidade, foi projetado para humanos, porque ele tem, por exemplo, 8 modos de corte. Normalmente, o equipamento para veterinário tem 1 ou 2 no máximo. Né? E potências baixas, potências até 100 watts, 150. Né? E esse tem 200 watts. E touchscreen e tal, tem bastante tecnologia envolvida. Você está falando como engenheiro, vou falar como veterinário agora. Como veterinário que usa bisturi elétrico, né? A gente acha que bisturi elétrico é tudo igual. Eu converso com as pessoas que têm centro cirúrgico, eles falam assim, eu vou comprar um bisturi elétrico. Qual que é o mais barato? Porque na cabeça do veterinário, esse negócio de watts, potência, ninguém entende muito bem para que serve isso, né? Por que eu preciso de uma potência maior? Quando que eu vou usar uma potência maior? E eu tenho bisturi na minha rotina, é o que eu tinha falado para a Nádia, o de 600 watts, né, que é o mais... É aquele de alta cirurgia que dá para usar 2 canetas ao mesmo tempo. Que inclusive ela me falou que você foi um desenvolvedor, isso, né? Você trabalhou na linha humana por muito tempo. Muito tempo, por 16 anos. E aí eu queria trazer um pouco dessa linguagem técnica para o veterinário entender um pouco mais essa questão de... ou discernir um pouco mais... eu vou usar uma frequência menor, uma frequência maior, qual tipo de tecido que eu vou ter essa... Porque tem muito veterinário que fala assim, minha rotina é nodulectomia e castração. Nodulectomia e castração, que é a maior rotina da maioria dos clínicos, né? E ele, muitas vezes, eu acho que nem entende por que ele usaria um bisturi elétrico. Entendi. E aí a gente conversando nos bastidores aqui, você já me falou um pouco sobre o uso do coagulação. A coagulação. Na gordura, que você vai cortar mais rápido. O que acontece? A maior parte dos veterinários, né, não tem muita experiência com bisturi elétrico. E, por exemplo, esse equipamento tem vários modos de corte, por exemplo. Corte puro. Corte puro seria um corte... Para pele, por exemplo? Eu vou cortar pele. Corte puro corta qualquer tipo de tecido, teoricamente. Né? Porque o tecido do humano, do animal, tem tanto tecido que tem muito sangue, que é condutivo, o sangue é condutivo, né? E tem altas impedâncias, que é a parte de gordura, que é mais difícil de cortar. Que tem baixa condutividade. Então, na realidade, o equipamento tem que ser capaz de cortar tanto os tecidos adiposos quanto tecidos com bastante sangue.
E aí muitos equipamentos conseguem cortar no meio da faixa. Aí a hora que chega um tecido mais adiposo, tem que colocar mais potência. A hora que chega num tecido menos adiposo, que é muito sangue, menos potência, corta mais. Então o cirurgião até às vezes fica meio que perdido aí. Nesse caso, ele tem uma curva controlada, que é uma curva para humanos. Então, independente do tipo de tecido, ele coloca a mesma potência que foi selecionada previamente no display para tecidos adiposos quanto tecidos não adiposos. E aí o cirurgião não percebe, ele fica cortando por igual em todo tipo de tecido. Como se fosse linear, né? Como se fosse linear. Nem todo equipamento para humanos é assim, só os mais tops. E esse equipamento é dessa forma. Por exemplo, no corte. Vamos supor, aí existem os blends. Então o blend ele corta menos do que o corte, mas coagula mais nas adjacentes quando que corta. Então, 3 níveis de blend, 1, 2 e 3. Então, o blend 3 vai cortar menos que o corte puro, bem menos, mas vai coagular muito mais. Ele vai espalhar mais o feixe. Espalhar mais o feixe, exatamente. E tem, por exemplo, as coagulações. Tem coagulações que são por contato e coagulações que começam a fulgurar antes de tocar no tecido. Nesse caso, tem 2 tipos de coagulação. Tem a coagulação spray e a fulgurate high. Então, antes de tocar no tecido, ela começa a fulgurar. Antes de você chegar ela já começa a fulgurar. E normalmente também os equipamentos para veterinário, eles têm uma coagulação com baixa potência, porque é a parte mais difícil do projeto. Então, você talvez não conseguiria fazer todo o procedimento com um bisturi pequeno, de pequeno porte. Sim. Porque a coagulação exige que você coloque mais potências, né? Para eu poder entender um pouco melhor, por exemplo, quando eu estou trabalhando com coagulação, a gente está deixando aquele tecido mais branco e menos chamuscado, menos carbonizado. Uhum. Quando eu estou trabalhando mais com corte, ele carboniza mais e ele deixa o tecido menos branco, assim. E eu já tive problemas com o equipamento que enquanto eu estou tentando fazer o corte, ele está carbonizando muito rápido. Carbonizando muito rápido. Talvez estaria no blend 3, alguma coisa, ou a forma de onda não é adequada. Então, por exemplo, vamos supor na coagulação, só para ter ideia, existe as coagulações que são mais utilizadas, que são a não por contato, que antes de chegar no tecido ela começa a coagular. Existe um fator de medida que eles chamam fator de Crista, que é o Crest Factor. Então, assim, a pessoa põe um equipamento no mercado, fala, olha, minha coagulação é de 100 watts, por exemplo. Aí você pergunta, ela é por contato ou não? Então é sem contato, beleza. Qual que é o Crest Factor? Aí ele fala, 4, é muito ruim. Entendi. Então os bisturis para humanos, uma coagulação que não seja por contato, o Crest Factor é 9, 8, então é um desempenho altíssimo. Então não basta só dizer que o equipamento é de 100 watts, 50 watts, 70 watts. Não, qual que é o Crest Factor para esse tipo de coagulação? Então muitas vezes... Crest Factor. Então, muitas vezes, o próprio cirurgião, a pessoa que compra, acho que compra de forma que acha que é tudo igual, coagulação, qualquer coagulação. Eu compraria tudo igual, e é o que eu uso bastante. E não é tudo igual, muito diferente, né? Eu lembro quando bisturi para bisturi é muito diferente. Eu testei aquele bisturi da Valelab, que é um bisturi... Valelab, que é um baita bisturi. Force FX. Foi o FX. Force FX. Ele tem um fator de um Crest Factor bem alto, né? Parecido com esse. Então, ele era muito bom, muito preciso. Bom. Eu sentia precisão. A minha mão falava, cara, eu estou conseguindo fazer uma precisão de coagulação muito alta. Então, quando eu estou dissecando um tecido e eu sei onde está o vaso, eu quero coagular aquele vaso, eu tinha uma precisão. Eu via que eu não perdia a temperatura, eu não queimava o tecido adjacente. Isso, é que aí existem as coagulações de secate para esse tipo de caso e a coagulação soft nesse equipamento, né? Então, por exemplo, se a gente entrar aqui, existem vários tipos de coagulação. Essa que você está falando, que é por contato, é a soft e a de secate. Então, por exemplo, numa cirurgia de cabeça e pescoço, que você não queira que danifique os tecidos adjacentes, é melhor que para usar é a soft. Ela só vai coagular quando realmente encostar. Isso no monopolar. E bem fraquinho, monopolar. E a de secate, quando você quer dissecar um tumor, você espeta o eletrodo no tumor, pressiona, ele vai dissecar ele, deixar ele totalmente sem sangue, sem nada. Depois você vem com outra coagulação, a fulgurate low, por exemplo, se o tecido for adiposo, e retira aquele tumor. Ela tanto corta quanto coagula ao mesmo tempo, rapidamente.
E Então alta aqui a gente tem eficiência. o fulgurate height, que seria quando você fala em fulgurar, ele começa a desidratar A centelhar, né? Antes de tocar no tecido. antes de tocar. Quando pequenos vasos que estão sangrando ali, você cortou. Pequenos vasos você troca para o azul, ela vai. Você vai pinçando vários lugarzinhos onde está. Você vai só chegando próximo, ele já vai... Ele já vai chamuscando ali. E a sensação que eu tenho é que o fator de coagulação, ele existe porque você pega o líquido que está dentro do vaso e a proteína do vaso, ela esquenta, né? Na verdade, é como se você estivesse cozinhando aquela proteína, então ela faz uma degranulação da cadeia proteica, então ela fica branca e ela enruga. Isso. E o líquido de dentro do vaso, ele evapora. Exatamente. E tem bisturi elétrico que ele queima, faz pelo calor só. E aí ele acaba chamuscando. Eu lembro que uma vez eu estava num hospital operando, o pessoal usava pirógrafo para poder coagular. Isso existe. Infelizmente. Isso bastante, Ainda assim. tem. E existe. E tem quem não utiliza bisturi Coitado elétrico. do animal. Toda né? cirurgia usa lâmina fria. Lâmina fria. Não, isso é o mais fria. comum. É. O pirógrafo já é um primeiro passo. Infelizmente, né? A pessoa já está um pouquinho à frente, ela está lá Então, com o Mas pirógrafo. isso é bem doloroso. ferrinho Deve de ser muito solda, doloroso Mas ainda tem. pro animal, né? Então, mas por Ele que leva uma doloroso? queimada, É uma né? queimadura, Ele né? leva uma queimada. E outra, tanto o pirógrafo quanto o ferro de solda, eles estão quentes por dentro e a hora que você encosta, ele queima por fora. O bisturi elétrico, ele passa a corrente da placa de paciente, no caso monopolar, para a caneta. Sim. E ele tem a queimadura, ele esquenta de dentro para fora. Então, por exemplo, vamos supor uma cirurgia para humanos, a pessoa sai com um pequeno vermelhão por fora, porque colocou uma placa de paciente mal colocada. Por fora, se está vermelho, você imagina por dentro, está muito pior. Sim, porque a esquentou queimadura foi muito, dentro. Foi dentro, não foi fora, né? As queimaduras que eu tive com placa bem mal conectada ruins. são queimaduras que demoram muito tempo para cicatrizar. Muito. Elas demoram, o corpo ele não consegue assim fica às vezes 2, 3 meses. Eu já tive pontos de necrose que ficam um tempão ali. Isso porque o animal ele tem uma Uma facilidade muito maior do que o ser humano De para cicatrização. Existe uma cicatrização mais rápida, mais né? rápida, Muito mais é muito melhor. Por exemplo, eu já levei algumas queimadas, né? Encostando. Eu queimei uma vez. Se você encosta muito forte assim, você não acontece nada. Porque você tem uma boa área de contato. Você encosta só um pedacinho, você leva uma queimadinha de nada. Sai uma faisquinha, né? Você olha assim e fala, não fez nada, mas dói muito. Dói pra caramba, porque tá lá dentro, Tá né? lá dentro, esse é o motivo, né? Então, assim, é muito diferente de você coagular com pirógrafo, com ferro de solda, do que com o equipamento. Então, a gente sempre pensa um pouco, voltando para nossa rotina do dia a dia, e quem cozinha, né? A gente tá falando sobre culinária, cozimento, a gente acaba pensando muito em como isso esquenta e o quanto isso vai cozinhar. Eu vejo a eletrocoagulação que parece que você coloca no micro-ondas, ela esquenta por inteiro o tecido. Por inteiro, exatamente. O... No lugar onde está o eletrodo, né? Ali. E a cauterização, ela dá aquela chamuscada por cima, mas ela não desidrata o vaso. É que assim, sobre isso, quando você usa o monopolar, é uma técnica que a corrente elétrica passa de onde está posicionada a placa, por exemplo, nas costas ou nas nádegas, em algum lugar assim, até o ponto da incisão. E ela não dá eletroestimulação, que é o choque, porque a frequência acima de 200 kHz, ela é de uma frequência, o corpo humano não sente. E os bisturis são, por exemplo, esse é 390 kHz, que é a maior parte, né? Só que aí é uma técnica que todo mundo usa, mas é considerada não segura. Porque você concorda, você põe a placa na perna aqui, está operando aqui, toda a corrente está passando pelo coração. Direto para o coração. Sim. Existe aí bisturis do tipo BF e CF, que é normalizado. Esse caso é CF, que não pode aplicar diretamente no músculo cardíaco, que não vai ocorrer nada no paciente. Existe uma diferença ainda. Existe uma diferença bem grande ainda. É de feixe de onda elétrica? Não, é a isolação em relação ao terra. Os bisturis do tipo BF são menos seguros, muito menos. Não pode ser aplicado no músculo cardíaco de forma alguma, que se tiver marca-passo com uma coisa, o paciente para o coração. E se tiver problema cardíaco, o paciente para também, então é muito perigoso. Esse é o BF. É o BF, é indicado somente para cirurgias de pele, pequenas coisas. Então. Tá. No caso CF,
quando tem um coraçãozinho na placa do paciente, Sim, é porque esse coraçãozinho aqui. esse coração ele pode ser aplicado ao músculo cardíaco. É normalizado isso, tá? Que É interessante. a não norma sabia internacional, Isso é bem perigoso. Porque às vezes a pessoa fala, é tudo igual. Não é, não. Então, toma Muda. muito cuidado com isso. Né? E aí, a técnica mais segura que existe do bisturi elétrico para o paciente é o bipolar. Porque a corrente elétrica passa somente entre as duas perninhas da pinça. Então, é só naquele tecido pinçado. Eu Então, vou em termos de pegar esse segurança, trecho que você falou, eu vou cortar e vou colocar na minha aula de cirurgia. Porque daí não sou eu falando, é o técnico, né? É o cara mais que seguro. faz o negócio acontecer. E aí, com isso, o bipolar ainda você consegue, por exemplo, nesse equipamento, você consegue aí controlar ainda o quanto que ele vai coagular. Por exemplo, se você usar o selador de vasos, ele vai só coagular o necessário e não vai deixar coagular mais do que deve. Isso eu achei interessante. Quando você falou de selador de vasos, e eu discuti com alguns cirurgiões sobre... Porque começou a entrar no mercado veterinário essa seladora, né? Que seria essa seladora usada na medicina humana, como uma seladora meio que... Como se ela tivesse já formatada para te dar o aviso de que o vaso coagulou. Não. Depende do equipamento, né? É que você colocava no vaso, apertava, coagulou, Isso, corta. mas depende do aparelho. Né? Depende do aparelho. Equipamento, Então, não é a maior parte dos equipamentos nacionais, para humanos, ninguém fabrica. Nem para humanos, é só os importados. Os importados tem. E custa bem caro. Bem caro, né? Por exemplo, as empresas grandes é por volta de 110, 150 mil reais. Caramba. É bem caro mesmo, né? Então, mas alguns veterinários tiveram, eu não sei o nome do equipamento agora, não lembro de cabeça. Mas eu comecei a ver e falei, mas isso é um bipolar melhorado, né? Assim, um bipolar com um pouco mais de tecnologia, talvez com uma utilização mais formatada. Você vai lá, pega, dá o aviso, cortou, acabou. Da forma como eu usei, que eu estava mostrando para você, se você quiser botar o vídeo lá, Bruno, pode botar. Da forma como eu mostrei, que é esse jeito um pouco mais artesanal. Eu vou chamar de artesanal para não me sentir tão mal. Não, mas aí o cirurgião tem que ser muito bom para conseguir controlar. Você viu que não, realmente. Ele reverteu bem ali. Não, porque assim, o controle total está só na sua habilidade manual. Sim. E nesse caso do equipamento, quem faz essa habilidade é o próprio equipamento, né? O cirurgião praticamente não... O cirurgião não interfere muito nisso, né? Ele Então, só vai pinçar o vaso. É isso que você estava me falando, né? Desse branco. Esse branco, exatamente. Então, o que eu acho interessante é que tem muita gente que tem medo de usar o bisturi. Eu não sei usar, eu tenho medo, eu não vou usar o fio. O mercado é carente, né? De cursos para poder utilizar o bisturi elétrico, para não saber, né? porque não sabe usar. Então, por exemplo, tem vários clientes que têm esse equipamento, que é uma máquina, né? Sim. Mas não usa todos os recursos que o equipamento oferece, né? Você vê, o equipamento tem 18 funções. Não estou falando da seladora. Só entre monopolar e bipolar são 18 funções. Então, assim, navega no equipamento e muitos não aproveitam. O que eu posso falar como veterinário, né? Eu não estou fazendo marketing e não é propaganda do equipamento de vocês. Na verdade, é um marketing para veterinário. Acho que o veterinário está para trás nisso. Hoje, uma cirurgia de castração, por exemplo, uma USH, né? Que eu vou falar de uma cirurgia básica. Se eu fosse fazer com fio, eu precisaria de um auxiliar expondo para mim. Isso. E eu demoraria 3 vezes o tempo que eu estou demorando fazendo com a coagulação. Então aqui, que é uma castração, é uma coisa que a gente faço na rotina, é uma cirurgia que demora 10, 15 minutos, porque é uma cadela grande, é uma cadela de mais de 30 quilos, e a gente está fazendo uma cirurgia que eu demoraria, se eu fosse usar com fio, 30 minutos. Eu demoro 10 assim, para fazer uma esterectomia. Fora o pós-operatório, né? Mas faz o pós-operatório, porque aqui aí tem manipulação, tem o tempo cirúrgico. E eu acho que muito cirurgião ele barra nisso. Ele fala assim, eu não sei usar, eu não vou comprar porque eu não... Então, é o que você falou, falta curso. E a parceria está aqui, está lançada, dada a largada. Eu acho que a gente tem que fazer curso disso aqui, porque eu acho que a veterinária precisa. Precisa. Né? Eu acho que faz Ela falta. É carente. Carente nisso. Então, você que é médico veterinário, está assistindo esse vídeo aí, o que a gente ganha? Né? O que eu me sinto bem em falar que eu uso bisturi elétrico? O equipamento é caro? Eu não sei quanto custa esse equipamento, também acho que a gente não vai entrar nesse mérito de valores hoje. Mas eu economizo fio, eu economizo anestésico, eu economizo a minha mão de obra e o tempo cirúrgico. E o tempo cirúrgico,
Que assim, é o mais caro. O né? mais caro. O mais caro é a hora cirúrgica. Né? Até para alterar a potência você tem na mão, né? Sim. Então a maioria dos equipamentos, o profissional precisa de um auxiliar para mudar para coagulação, para o bipolar, Sim. ou aumenta a potência, ou diminui a potência. Que são os E o próprio mais bisturi, simples, né, tem a opção, você pode de oferecer essa mudança aí, Esse aí, a caneta monopolar, essa aqui com o botãozinho a gente compra. Mas eu vi que vocês fizeram uma de vocês, que é muito legal, por sinal, o conector aqui. Isso. Posso tirar aqui? Pode. Esse conector é muito bom e eu tive que refazer algumas canetas. É um conector padrão, né? Mundial, esse conector. Mas esse plug aqui foi você que fez. Isso. Aqui, porque eu comprei Exatamente. eu comprei o conector mundial que você falou no Mercado Livre para poder restaurar algumas pins que eu tinha, umas canetas. E ele não é bonitinho assim, com esse material. Eu tive que montar lá, soldar tudo de novo. Esse material é poliacetal, né? Não é nem nylon, é acima do nylon. E aí ele aguenta autoclave, porque o nylon derrete um pouco. O cabo de silicone, também para não Exatamente. Então eu acho que assim, tem algumas coisas de acabamento aqui que são o cabo cruciais para durabilidade. O cabo de silicone, na realidade, para você comprar no mercado, você não consegue. Tem que mandar fazer específico, né? Entendi. Porque aqui tem 3 fiozinhos. Isso aqui é poliacetal também. Aqui é poliacetal. Então ela é preparada para... Essa caneta ponteira você que faz também ou você já compra pronto só? Não, toda inteirinha. Toda você feita? Internamente tem uma placa. Então aí você prende ela, né? Então, porque eu tentei restaurar algumas minhas, eu desrosqueava aqui para puxar o cabo, para tentar... Você já viu que eu já desmontei muito bisturi, né? E... Porque assim, a real veterinário não ganha bem igual médico. Não vou falar que a gente ganha mal, mas a gente não ganha bem igual médico. E às vezes investir num equipamento que dura pouco... Fica difícil. Né? Fica difícil, né? Fica difícil. Então a gente tem que investir em equipamentos que tenham uma durabilidade alta. Uma caneta dessa aqui, eu acho que fácil, duraria para mim 1 ano e meio, 2 anos. Tem pessoas que duram muito mais. Mas eu usaria todo dia. Aí talvez não. Talvez todo dia eu usaria, que eu acho muito legal. E... Vamos ver se ela... Mostra o incremento. Ela tá sem placa, sem a placa de paciente, né? Olha lá, que legal. Na verdade, Tá aí o conector. Aí, como a placa é única, quando você pluga, ela ficou verdinha. Ele fica verde por inteiro, certinho. Sim. Quando é bipartida, ela vai ficar bipartida vermelha. Aí a hora que você pluga, se a cola no tecido do animal, ela reconhece o tanto que colou. Com 40% do descolado, ela desarma. Mas não é essa. Não é essa placa, é só... Aí bipartida. vem um cabo diferente e tal, e ela é bipartida. Por exemplo, para cavalo seria uma placa bipartida. Que é grudou lá, acabou. É aquela outra dificuldade ou receio que eu tenho, que é o uso da placa, né? Porque normalmente quando a gente vai posicionar o paciente na mesa, você até me falou da placa que é... Tem uma placa de borracha. Isso Exatamente. É bem interessante. Ela é borracha condutiva e ela adere o formato do animal e da mesa, né? Então não vai ficar... E é bem grande. Talvez de colocar nos coxinhos, mas acho que o coxinho, dependendo de onde você está usando, acaba que a distância da corrente fica muito longa, né? Eu acho que perde corrente. Você pode dissipar a corrente no meio do caminho? Não. O tecido humano é ótimo condutor para essa frequência, né? Para a frequência que o bisturi usa. Então, se eu usar alguma coisa colando no coxinho ou igual a gente estava... Não tem problema nenhum onde você cola. O que é não aconselhável, mesmo sendo um bisturi do tipo CF, é que se você vai operar aqui, nesse lado, você posiciona a placa nesse lado. Para não passar, a corrente não passar através do músculo cardíaco. Quanto mais próximo a placa tiver de onde você estiver operando, melhor, em tese. Mas não é a placa. O mais importante da placa, ela está bem posicionada. Ela está com bastante contato no paciente. Isso que é o... Porque isso faz diferença também do transoperatório. Isso. Quanto mais bem colada, mais bem posicionada, na realidade não pode colocar ela num tecido onde tem osso, nem seco, muito seco, pele seca, por exemplo. Então era num lugar onde tem um tecido com bastante irrigação, né, e de forma que fique o animal pressionando, o paciente pressionando a placa para que ele fique bem posicionado. E se tiver osso, por exemplo, ela vai pegar no osso só um pontinho e aí o restante não pega.
aí vai dar uma queimadura naquele lugarzinho ali. Ah, entendi. É por entendi. isso que às Se vezes... colocar numa escápula, por exemplo, ou num Isso, quadril. é por isso ali que às numa- vezes a pessoa fala, queimou o animal. Aí você olha, tá nos pontos onde tem osso ali, porque ele posicionou aqui, aí o osso deixa a placa levantada e o restante do tecido onde está irrigado não pega. Aí tem dificuldade de condução, esquenta aquele lugar e queima mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai desenvolver para veterinário é uma placa anatômica. Porque você pega, por exemplo, um veterinário vai trabalhar com o Spitz alemão, que ele só tem pelo, ele não tem área de contato. Não. A gente vai ter um problema. A gente vai trabalhar com um Whippet, que só tem osso. Então, aí é bem complicado. E a gente vai ter que ter uma placa que se molde um pouco mais, que se adapte para não criar queimadura. É lógico que assim, na experiência que eu tenho, eu já vou operar um Whippet, por exemplo, eu já coloco na coxa. Eu já sei que ali é uma área de contato boa. Porque ela é bem irrigada. Mas isso não é... É o que ela falou, falta um curso. A gente precisaria fazer um curso com experiência prática para as pessoas. Mas eu acho que a placa é algo que, dependendo do que a gente for pensar para veterinária, é algo que falta, sabe? Para humanos também é um lugar... o maior risco do bisturi, na realidade, é a colocação da placa de paciente. E para humanos tem muito acidente. A maior parte dos acidentes com bisturi elétrico para humanos é por causa da placa de paciente mal posicionada. Olha a maior só. parte, tipo 90% é isso daí. Você sabe que eu tive um Eles acidente... fazem essa pesquisa para saber. Eles fazem Fazem a pesquisa. Eu tive um acidente que foi bastante sério na clínica uma vez com o bisturi elétrico. E eu tinha Normalmente eu tenho um trainee, um estagiário, que organiza a mesa de cirurgia, que tá preparado para aquilo. E foi uma cachorrinha que a cliente é super bacana, ela continuou comigo em todo o tratamento. Mas é comum na veterinária a gente usar a mesa, né, que é uma mesa de inox, um colchão térmico. E para não ter um contato direto com o colchão, a gente usa muito aquele tapete higiênico, que é um tapete com absorção de líquido. E essa cachorrinha estava posicionada em decúbito lateral e ela cheia de pequenos nódulos, e eu ia fazer a remoção desses nódulos e eu ia usar essa ponta que você mostrou aqui, essa ponta em agulha, para poder fazer, que é ótima, né? Essa aqui eu gosto muito dessa ponta em agulha para remoção de nódulo. E ela estava deitada na mesa com a caneta monopolar, comecei a remover alguns nódulos e a hora que eu cheguei embaixo, eu fui andando com o campo, a hora que eu cheguei embaixo, assim, eu fui tirar um nódulozinho, o tapete higiênico estava cheio de clorexidina e alcoólico ainda. E deu uma faísca que inflamou. Então tem muita gente que ainda... E realmente inflamou o colchão. Eu tive que levantar a cachorro, puxar o tapete higiênico, né, que estava encharcado de clorexidina e alcoólico. E ele que estava... E a cachorra teve realmente queimadura, assim. Foi tudo conversado com a tutora, explicado como aconteceu, que foi um acidente. Lógico que ninguém quer passar por isso dentro do centro cirúrgico. Mas, de fato, acidentes com bisturi elétrico acontecem com uma frequência maior do que com lâmina fria. E a gente precisa entender o funcionamento para poder corrigir. Exatamente. E a inflamação, tem muita gente que fala, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia intestinal. Tem risco com gás metano do intestino? Eu nunca tive. Não, dos relatos que eu sei, na realidade eu sei muito de humanos. De humano, não, e é ótimo, porque... Aí dos relatos de humanos que eu sei, realmente é só quando o grupo de enfermagem passa ou coloca algum álcool, alguma coisa no perto do lugar no campo cirúrgico, né? E aí há o pode risco inflamar. de pegar fogo mesmo. E gordura eu vejo que às vezes eu estou usando na gordura ele faz... mas não vai pegar fogo. Não vai. Não, porque ela é sólida, né? E só vai esquentar aquele pedacinho, né? Sim. E também, eu volto a falar, se você usar a coagulação fulgurante low, ela vai cortar muito rápido, que não vai dar nem tempo de... Eu quero usar isso aí, porque você está fica falando tão bem diferente. dessa coagulação... Fulgurante low. Ela corta muito mais do que o corte e coagula muito rápido. Então... vai cortar, descolar muito facilmente. Gordura, muito... né? Para quem faz cirurgia oncológica, né? Muito rápido. Fica bem fantástico. rápido. E, bom, a inovação seria as pinças... isso aqui é uma bipolar, né? É uma tesoura bipolar. Uma tesoura bipolar. Mas o que vocês vão... Pode falar do lançamento? Pode. Pode? Não, eu não falo. Não pode falar. Só de ter uma assim já é muito legal, porque você... tem um sistema seguro. Então, imagina, por exemplo, o cara está começando a usar para fazer castração, aquela cirurgia que a gente estava mostrando ali. Então, ele pode apertar, coagular, subir, apertar, coagular, subir, apertar, coagular e cortar no meio. Exatamente.
Né? E vocês vão lançar uma que já vem com corte. Que já vem com corte. E autoclavável. E autoclavável, o acionamento na verdade também. já existe, né? E na realidade, essa aqui, por exemplo, quando você aciona, ela aperta um botãozinho aqui, ó. E aí ela aciona. Ela aciona embaixo. Aí, essa daí também vai ter o mesmo sistema. Ah, então, não é no pedal. Não precisa nem pisar no Não. pedal. Hoje em dia, tem um conector que aciona pelo pedal essa função. Sim. Tá, mas essa que a gente vai lançar, a pessoa não precisa nem Acompanha pisar um no pedal pedal. separado. Além do pedal triplo, Ela já acompanha vai... um outro pedal para utilizar a Só pra seladora, essa tesoura seladora, mas que é autoclavável. Então, eu acho que isso aqui é perto do meu método Tupiniquim lá de adaptação. Não, ali exige muita habilidade. Então, você tá puxando... Mas eu acho que assim, Não, isso não. aqui vai trazer muita... espero que o preço seja bom para os veterinários, porque para quem não tem prática, Isso. fazer uma esplenectomia, por exemplo. Vamos fazer uma remoção de um baço. Você vai ligando, vai coagulando, depois você vem cortando. Inclusive, assim, tem muita gente que fala, eu vou ter que ligar aqui, vou ter que ligar ali, porque eu não tenho pinça para tudo. Eu uso da forma como você viu, a bipolar, para fazer a esplenectomia. E eu não uso pinça para segurar, né? Eu vou coagulando e vou cortando, porque eu peguei a prática de cortar esticando o tecido. Exatamente. Mas aqui eu acho que a segurança para quem está começando vai ser fantástica. Vai ser muito, Exatamente. muito boa mesmo. A gente precisava gravar uns vídeos com isso aqui. Vai ser bem interessante. Vocês falaram que vão registrar na Anvisa. Vocês vão vender para Isso. médico também. Isso, e essa aqui é a ideia, né? Mas não vai subir o preço pro veterinário. Porque dá até uma realmente palpitação. Você fala assim, o veterinário vai hoje perder... o que faz a diferença, porque assim, como ele falou, o processo demora de no mínimo 1 ano. Às vezes tem casos de 2 anos, né? Então, assim, existe todo um investimento para você conseguir registrar um equipamento, moldar a fábrica, o processo de fabricação, o processo de compra de matéria-prima, né? E de registrar isso, você vê, não importa, a gente fabrica tudo. Sim. Então, tem todo um controle. E isso exige um investimento, né? Lógico. E aonde que vai esse investimento, né? Pro bolso do médico, não do veterinário. Então, assim... Na realidade, o que acontece? Qual que é a principal diferença entre o médico e o veterinário? O dinheiro que ele ganha. Não, é que quem compra os equipamentos não é o médico, é o É hospital. o hospital, por Não, isso. isso é E o verdade. veterinário, na realidade, é o dono da clínica, que é o próprio veterinário. E Normalmente. quem paga é o tutor, né? E o hospital cobra um absurdo do plano de saúde a hora do centro cirúrgico. É caro. Eles Caríssimo. cobram muito caro. É uma exigência. Então essa que é a É diferença. diferença. Aí qual que é o problema de você ter o registro da Anvisa? Tudo é muito caro. Tudo é muito caro. Então você tem registro Teste de laboratório. teste de laboratório. Um equipamento desse num teste de laboratório é uns 60 mil reais. Mas No eu vou mínimo. falar... No mínimo, né? Quando eu fiz o Tem mestrado, várias coisas que... eu via que muitos trabalhos científicos eles eram feitos com experimento em animais. Né? Isso. E eu Em vou... porcos, né? Isso. Porcos, Na cães, USP, tinha muito porcos. cachorro. Tinha Eu, cachorro. quando fiz meu mestrado com neurocirurgia, muita coisa em cão. Pegavam lá canis de Beagle. Então tinha o N de Beagle. E era muito interessante, porque quando eu chegava nos médicos e falava que eu era veterinário, eles, pô, que legal, então a gente vai poder testar um monte de coisa aí na tua rotina. E depois você passa pra gente se deu certo ou não, porque a gente não pode testar. Hoje, inclusive, para animais, eles têm uma restrição Não, muito é grande. super complicado. Super complicado. Já participei. Então eu acho que eu vou ser sócio da empresa de vocês, vou entrar com um aporte aí, a gente vai testar na nossa rotina e vai entrar na Anvisa para vender para médico, porque o que eles querem hoje é muito isso. Testou? Qual a função? Como é que estão os trabalhos? Quais são os N's? E eu acho que o Brasil ainda é carente, né, de empresas nacionais que desenvolvem tecnologia. A gente tem muito. Por isso que eu gosto de sempre fazer investimentos em empresas nacionais. Uma porque dá para bater lá na porta da fábrica e falar, ó, quebrou. né? Pós-venda. Pós-venda, garantia, né? E- Manutenção, prevenção. Tem Tudo, isso. né? E ajudar, assim, a gente está aqui, né? A gente tem que desenvolver aqui. Eu acho que faz parte do consumidor entender. Tem muita gente, eu vou comprar da China. Tem coisas que eu comprei outro dia uma serra da China, uma serra óssea. Não. A mesma serra, primeiro que não tem no Brasil, né? Não tem fabricante disso no Brasil. Tem fora da China, em alguns países de primeiro mundo também, mas absurdamente cara. O chinês consegue trazer com uma qualidade boa e num preço super baixo. O problema é com quem que você conversa quando tiver algum problema, né? Por exemplo, você compra um equipamento desse, totalmente eletrônico, transistorizado, processador, um monte de coisa dentro. Dá um defeito super simples. Tipo, muito simples. Um contato, né? Problema de contato. Qualquer coisa. E aí, como é que fica? Né? Aí, se você compra de uma empresa que distribui,
ele fala, olha, a garantia é 3 meses ou 1 ano. Aí dá meses, 1 ano e 1 mês. É. E aí o que você faz? Joga o equipamento no lixo. Às vezes ainda mais o veterinário que vai usar 3 vezes por mês, né? Vai usar pouco às vezes. Pouco, né? Aí como que fica, né? Aí eu acho que é uma situação complicada nisso. Muito legal. E esses equipamentos descartáveis aqui, vocês falaram que importaram bastante dessas pinças. Essa aqui não, né? Isso. É dessa aqui. Dessa daí. Mas a ideia é vender o equipamento com essa pinça, porque a gente sabe que veterinário acaba reutilizando muita coisa sem ser descartável. Hoje, na verdade, o equipamento ele acompanha um acessório, né, desse descartável para utilizar na seladora. E é opcional do cliente, se ele quer de 37, 23, que é essa de vídeo, para vídeo, né? Ah, entendi. Ou essa de 15, é opcional, só que acompanha uma. E tem os clientes que adquirem como opcional, né, essa autoclavável. Que é essa aqui. Isso aí, daí. que No é momento essa. a gente tem essa. Que vai ser o futuro, né? Eu acho que esse aqui é o... Se bem que eu acho que... Na verdade, provavelmente o futuro vai ser essa autoclavável, né? Eu acho que essa pinça aqui, lógico, ela é muito leve, é diferente, É que né? não é para vídeo, né? Tem cirurgiões que fazem só cirurgia por vídeo. Essa pinça, ela é plástico, a pontinha é cerâmica e tem aço inox aqui na ponta. E a lâmina de corte dela deve ser de de aço carbono. inox. É que é inox também? Nada... em área de cirurgia não pode se colocar nada que não seja inox. Inox. Porque se você coloca de aço carbono e dá um banho químico, qualquer coisa, imagina, isso esquenta, aí cai um pedacinho no paciente, ele morre de infecção daí 3 meses. Caramba. Né? Então fica difícil isso. É que essa aqui ela é vendida como descartável, né? Descartável. E eu acredito que deva ser mesmo a durabilidade baixa, pelo próprio material, né? Isso. Própria espessura dos fios, etc. Mas é muito interessante porque para quem vai pegar a prática do uso, ela também você consegue usar, ela vai apitar, tá selando. Isso. Que não tem nada no meio, né? Nada, então ela não vai indicar. E aí se a pessoa quiser selar vários pontos, depois cortar também funciona. Também funciona. Antigamente a gente esterilizava as coisas em potes de formol. Vocês devem ter isso. Tem ainda? Tem, você pega. Tem alguns profissionais que fazem isso. O que um colega nosso veterinário de vocês, né, falou, assim, a melhor maneira de esterilizar é com formol mesmo. Com chumaço de formol. É que hoje está não proibido, estraga, né, a pastilha de formol. Aí... Mas tem o óxido de etileno. Óxido de etileno, que é possível. Só que aí você tem que mandar em algum lugar. Algum laboratório. E o custo é alto também. O custo né? é alto. Acho que eu ouvi falar alguma coisa de Atomic 70, uma coisa assim. E tem algumas coisas que vão... Na verdade, são alguns produtos, né? Que você... Tem quaternário de amônia que o pessoal usa, deixa em banhado nisso para depois usar. É que na veterinária a gente dá um somebody love ali. Acaba que muito usa de forma errada. Eu acho que o que vai funcionar bem de forma correta é esse aqui. É autoclavável. E ela é de inox. Né? E uma porque assim, o próprio conselho... Então, ele é de inox. O próprio conselho e a vigilância sanitária para os hospitais, ela pede a sala de autoclave. Então, o cara tem que ter o autoclave com controle biológico, controle uma químico, coisa né? que falta, que eu vejo assim, é que da vigilância sanitária e do órgão, né? De veterinária. Bisturi não é um item exigido, obrigatório. Não é. E deveria ser, entendeu? Por mais básico que seja o bisturi... Por exemplo, nós temos um equipamento que é o VET100, que é o mais simples e com preço mais acessível. E é quase que 1/3, né, do valor desse equipamento. E não é exigido. Não é exigido. Então, assim, é exigido foco cirúrgico, aparelho de Por anestesia. isso que muita gente usa. Muita gente ainda não usa. Você sabe que o foco cirúrgico, que é o que a gente tem aqui em cima da mesa, essa cúpula bem bacana, daqui a pouco a gente vai ligar a luz aqui em cima, no CRMV não é exigido foco cirúrgico, não. É iluminação cirúrgica. Iluminação, mas começou a mudar em alguns estados. Por exemplo, começou com o estado do Paraná e foi assim, um vucu-vucu para comprar. Tem que comprar porque foco. Começou aquele desespero de comprar foco, aí eles acabaram indo pro foco mais básico que nós temos, entendeu? Apenas para uma questão assim, eu tenho um foco cirúrgico, então... Na nota fiscal vai foco cirúrgico, o manual, ele é o perfil de um foco cirúrgico, porque essas pessoas começaram a ser autuadas, esses profissionais, né? Porque o cara colocava um holofote em cima. O estado de São Paulo já começou de um ano para cá, a fiscalizar. Inclusive aqui na cidade de São Paulo, né? Eu acho que isso é algo que traz um benefício. Eu sei que não é barato, mas você falou que esse aqui tem um preço bacana, né? Para quem quiser, entre em contato lá com a empresa. Como eu disse, eu não estou aqui vendendo o produto de vocês ainda, mas eu gosto muito, então eu acho muito interessante a gente entender o que você tem como investimento. Eu chamo de investimento.
Acho que os melhores vendedores que passaram na minha vida é aquele cara que me vende uma coisa, mas que muda a minha vida. Eu comprei algumas coisas para medicina veterinária que eu comprei, usei 2, 3 vezes e parei. Foram os piores investimentos. Eu tive alguns investimentos que eu comprei e usei que valorizou muito o meu serviço. Né? Eu consegui reverter isso em qualidade técnica. Então eu acho que o que a gente está vendo aqui é o que você falou, iluminação cirúrgica, ela te reverte qualidade técnica. Porque você tem uma precisão melhor, o teu paciente tem uma qualidade maior, tua cirurgia sai mais rápida. E de fato, você está vendo melhor, né? Aqui no foco vocês usaram LED. Eu vou ligar aqui para a gente fazer a nossa... Aqui embaixo esse. Aí. Ó, nossa senhora. Você gostou dessa imagem, Bruno? Ó. Deve estar... Ele não tá no máximo. Tá um pouco acima. Tá no máximo. Agora tá no máximo. Tá no máximo. E ele faz o ajuste do foco. Né, é que de acordo com a distância aonde está a cúpula, você vai ter que ajustar, né? A luz no campo cirúrgico. Sim. Ela muda, né? Conforme a altura. Conforme a altura, você vai precisar fazer movimentação, o ajuste. A gente está até numa altura, uma distância boa. Se for pensar um foco de teto, seria essa imagem que a gente teria ali no teto. E nos focos cirúrgicos também veterinário, não é exigido, mas no mercado de humanos que essa proteção no LED, né? Então, assim, para higienização. Já aconteceu relatos assim de profissionais da área veterinária falar que espirrou, entendeu? Sangue nos LEDs, entendeu? Então é uma das exigências, é um acrílico. Então na hora para você é muito mais fácil para você higienizar, né? Então se torna assim E é uma lâmina de acrílico simples, né? Simples. Se for pensar, ela não tem curva, ela não tem nada presa fixada com parafusinho. Eu acho muito interessante. Existe nesse caso. Por exemplo, vamos supor que por cargas d'água queime uma luz dessa. Você solta esses parafusinhos, esses 12 parafusos. Aí você solta os parafusos do meio e sai o conjuntinho inteiro. Aí você pode pegar aquele conjunto, mandar para a fábrica para trocar o LED, ou comprar um conjunto e pôr aí de novo. Cada uma dessa é uma lâmpada. São 3 LEDs, né? 3 LEDs em cada. De forma 60. Não é só a lente. Não é só a lente. É um LED para cada lente. Para cada lente. Existe esquenta mesmo, né? Eu tô vendo aqui. Não faz barulho nenhum. Não tem ventilador, né? Quando eu comprei o meu foco, é o meu xodó, né? Eu me dei de presente algumas coisas na minha vida. E essa é uma diferença grande de quem trabalha com o seu próprio centro cirúrgico de quem compra para os outros, né? Então o meu centro cirúrgico eu fiz para mim. E eu lembro que se falava um pouco sobre frequência de onda de luz, sobre intensidade, sobre clareza das cores. E isso tem... Para quem estuda fotografia, por exemplo, eu gosto de fotografia também, a gente fala muito em luz. Você precisa ter uma boa luz para não perder definição. Uhum. Aqui o que vocês colocaram de qualidade de luz? Eu vou desligar para não estourar na minha. Diminuiu. Tá. Ó, que legal. Continua diminuindo. Quantas? Tem 10. Que chegou no mínimo. O zero. Tá mais agradável. No mínimo deve ter aproximadamente 50 mil lux. Porque existe um problema na parte humanas. Existe um negócio assim. Se vamos supor, um foco de 100 mil lux. Beleza. Só que é 100 mil lux a 1 metro de distância. Que é medido. E o laboratório aprova aquilo. No mercado veterinário... Fala-se assim, 100 mil lux. Aí você fala, mas a quantos metros? A 30 centímetros. Aí dá muito mais. Se eu medir aqui, vai dar um absurdo. Entendi, né? entendi. Aí isso é meio que... Fica meio que... E a manoplinha é autoclavável, né? Autoclavável. Mas o foco, a ideia de vocês também é colocar para aprovação em Anvisa e depois acabar vendendo? Nós vamos continuar, né, com o mercado veterinário. Material... Então, alguns equipamentos vão ser registrados e outros equipamentos vão seguir com a linha veterinária, né? Não, vocês vão focar no mercado veterinário, calma. Esse negócio de ir para a linha humana não é legal. Pensa, os chineses estão aí. Eu vi o galpão, a fábrica de vocês lindo. Eu falei, eu me empolguei mesmo. Falei, que legal. Mas tudo aquilo é por causa de humanos. Porque veterinário você pode abrir em qualquer lugar. Qualquer fundo de quintal você monta. Não é nem isso, pra humanos, é bairro, né? Eles você foram tem um bairro lá específico que você pode... para poder montar a empresa. Toda uma exigência. A vigilância sanitária foi lá em 7 fiscais. Ficaram uma semana fazendo vistoria, olharam tudo que você imagina. Até a descarga do banheiro para ver se tinha. Tudo que você imagina. 7. Até se o ralo é escamoteável e se em cima do ralo tem uma borracha para entrar bicho, por exemplo.
Se a porta para deficiente tem quantas barras para pegar para lá, para cá, não sei o que, a altura, não sei o que. O regulatório ele é todo feito para você chegar na Anvisa e aprovar. E aprovar. E aí a gente recebeu o relatório correto, que vai ser aprovado. Aí mandou para a Anvisa em Brasília. Eles têm 2 meses para dar o parecer. Fazem 59 dias hoje. E eles não deram nada, nem mexeu, o processo está parado lá, porque não deram parecer nem positivo nem negativo, não falaram nada. Mas a vantagem, acho que a vantagem de já estar no mercado veterinário é afirmar a função dos equipamentos. Eu acho que isso é um ponto super importante, você usar ele de forma rotineira e mostrar que de fato é um negócio bom. E lógico, até para o veterinário, eu acho que a gente está numa fase, porque o nosso objetivo de trabalho, que é o PET, para quem está usando isso, é um PET. Ele até pouco tempo atrás ele era considerado um objeto. Exatamente. Jurídica, né? Parte jurídica ele era um objeto. Hoje não é mais. Hoje já não é mais. Então, consequentemente, a sociedade mudando, a parte jurídica vai mudar. E para quem tiver enquadrado já, eu não sei se vai ser a Anvisa que vai regulamentar para a medicina veterinária. Nem pode, né? Mas porque talvez... a Anvisa ela é destinada para humanos, aí seria o mapa, né? Então, mas um mapa pegar precisa... uma regulamentação, né? Igual a Anvisa. Ele vai ter que migrar alguma coisa da Anvisa para o mapa. Mas é muito custoso. Se chegar nesse ponto, os valores dos equipamentos vão mudar muito. Vai ficar muito caro, Vai ficar muito caro. É uma exigência, né? Aí, por detrás o que deveria acontecer, no meu ponto de vista, é ter um meio termo, né? Não tão rigoroso, que nem a Anvisa, mas não tão aberto do jeito que é hoje, para que os animais, os veterinários fiquem seguros. Fica acessível, porque assim, né? da mesma forma que você pode machucar o animal usando um bisturi elétrico, você pode se machucar, o veterinário pode se machucar também. Sim. E o bisturi elétrico, o foco existe na Anvisa, existe um negocinho, as BPF, que é boas práticas de fabricação. O foco cirúrgico é nível 1, sem risco nenhum quase, só se cair do teto. O bisturi é nível 3, o máximo é 4, que é marca-passo e fio de sutura. Caramba. Então, assim, deveria existir alguma regulamentação, mas talvez não tão pesada quanto a da Anvisa. Eu acho que a partir do momento que o objeto de trabalho ele passa a ser valorizado pela sociedade, vai se cobrar em algum momento. Mas peraí, você operou como, meu cachorro? Porque isso aqui não era para você operar 3 cachorros, você tem um só. E aí o cara vai começar a se preocupar, porque é uma cobrança social, uma cobrança. Né? Exatamente. Mas eu entendo, a questão de custo vai subir? Lógico que vai subir. Mas a gente tem que se enquadrando, né? A gente tem que ir melhorando a nossa qualidade também para poder oferecer para aquilo que a gente gosta. A gente ama trabalhar como veterinário. E se você conversar com os veterinários hoje, muitos deles vão falar: eu sou mais cobrado como médico do que o próprio médico. Porque a gente tem uma relação emocional muito forte com os nossos clientes e com os animais. Assim, a gente é cobrado muito pesadamente pela sociedade quando você está oferecendo um serviço como esse. Então é inevitável que os equipamentos venham junto, né? A gente vai caminhar junto. Exatamente. Cursos para isso eu sei que não tem. Vocês sabem de algum curso que existe para eletrocirurgia? Não existe ainda. Aí tem várias pessoas que perguntam alguma coisa e tal. Eu fiz um vídeo falando sobre todas as funções do equipamento, que são várias, né? Para cada qual função que é para cada tipo de procedimento e tal. Sim. E acho que a Nádia publicou no Instagram. Assim. É superficial, né? Não é assim, bem aprofundado. Não é aprofundado, né? É de uma forma de apresentação do equipamento, né? De uma forma geral. Bipolar stand, para que serve, quantos watts aproximadamente, eu acho que assim, um curso levaria neuro. algumas horas, né? Porque vocês colocariam em prática as cirurgias, entendeu? Sim. Técnicas, conhecimentos, entendeu? Você acha que seria viável fazer um curso online? Eu penso muito assim, porque eu me vejo operando e hoje eu dou muita credibilidade para o online, coisa que eu já não dava antes. Depois da pandemia, né? Compras, nós não tínhamos hábitos de fazer compras online, criou-se o hábito depois da pandemia. Os cursos, depois da pandemia, vieram muito em alta. Sim. Né? Então, acho que assim, online seria válido. Eu acho que é prático, né? Sim. E aí, várias pessoas de várias localidades, porque muitas pessoas acabam saindo
de Manaus, por exemplo. Para comprar, sim. Não só para comprar, para fazer cursos, sim. né? E é um custo isso, né? Um investimento se qualificar, porque eu acredito que fica em algumas regiões, né? Sim. Os bons cursos, os bons profissionais aí que acabam disponibilizando esse tipo de conhecimento. Eu acho que o online hoje, pelo menos assim, para poder direcionar o uso e depois um presencial para certificar o uso, né? Que eu acho que é muito interessante. Mas conhecimento básico de funcionalidade eu acho que seria válido, eu acho que seria bem legal. Por exemplo, você colocar vários procedimentos, né? Por exemplo, para castração, um curso. Só que aí para neuro, um curso. Para oftalmo, outro curso. Só sobre eletrocirurgia nesses aí você teria que pegar né? um animal que tem um problema, uma doença, para você aplicar. Então seria bem legal. Muito interessante, muito legal. É uma área que eu gosto muito. A gente tem uma média de 1 hora de podcast, então eu não posso me alongar. Mas quem quiser conversar com vocês atendem, Nádia? Você acha que é a parte comercial do assunto aqui? Eu ainda estou conseguindo segurar para poder garantir aí a questão de conhecimento, de informações, mas principalmente o pós-venda, né? Sim. Eu ainda estou segurando ainda na sua comigo, mão. Mas aos pouquinhos eu já estou delegando, porque assim, vai de acordo com o crescimento da empresa. Nada hoje, nós estamos aqui, né? Por causa do mercado veterinário. Sim, o mercado que é enorme. E ele, de uns anos para cá, cresceu muito. Sim. Apesar da gente falar que muitos profissionais não têm conhecimento, ainda precisam se aprofundar, né, no bisturi, seja em técnicas também cirúrgicas, hoje o mercado está mais exigente, não só dos profissionais, mas também dos tutores, né? Como você disse, hoje ele faz parte da família, o animal, né? Ele é tratado hoje de uma maneira um pouco mais diferente, né? Até para tratamento, né? Sim. Não, o custo mesmo envolvido em tudo, né? O tratamento sim, da pessoa, qualidade de vida, né? A gente fala qualidade de vida. Então, assim, hoje nada a NextMed está por causa do mercado veterinário. Né? Eu acho que se o mercado veterinário entendesse a vantagem de ter um equipamento que trabalha a favor do cirurgião e em tempo, em economia, isso aqui já é uma economia para mim, né? Eu olhando a forma como eu uso, é uma economia tremenda. O meu tempo dentro do centro cirúrgico, eu faço uma cirurgia em 25 minutos, 30 minutos. Hoje eu fiz uma retirada de vesícula em 20 minutos. Então, assim, por que eu faço em 20 minutos? Porque eu uso bipolar. Eu vou secando com bipolar e vou fazendo o meu processo cirúrgico bipolar. Então, é válido investir. Sim. Porque o pós-op do paciente é muito melhor, muito menos hemorrágico, enfim, várias outras coisas, mas o meu tempo é muito menor ali. Eu desperdiço muito menos. Bom, para quem quiser, para quem estiver assistindo, procure a empresa. O Instagram é @nextmed.com.br. Esse é o site, né? No Instagram é @nextmed. Ela respondeu em 15 minutos. Eu mandei mensagem, em 15 minutos a gente já estava conversando. Até de noite eu atendo, tá? Então tá atendendo tudo. E a ideia é fazer esse tipo Final de semana, não tem tempo aí. A questão assim, pro bem-estar dos pets, né? Eu acho que eu sempre compartilhei. Todo mundo que me pergunta, você me ensina? Fala, vem aqui e me ensino. Né? Mas a ideia é fazer um curso. Eu quero muito fazer um curso sobre isso. E entender, inclusive, um pouco mais. Saber a parte técnica mesmo. Para poder dar o curso e falar, ele falou isso, por isso que eu estou me adaptando dessa forma. Porque muitas vezes uma coisa que eu estou fazendo, eu segui aquele caminho porque o aparelho me fornecia esse caminho, né? Tem equipamentos muito bons, né? Seu centro cirúrgico. O centro cirúrgico é muito legal. Seus equipamentos Então, obrigado pela vinda até aqui. Nós a gente está criando aqui um contato, mas com certeza a gente vai criar muito conteúdo em cima disso tudo que vocês trouxeram para eu conhecer. Obrigado pela participação. Obrigado. E pessoal, esse foi o nosso VetinCast de hoje, trazendo uma pitada do que é a eletrocirurgia e a qualidade que isso pode trazer para a vida de você que é médico veterinário, está assistindo aí, você que gosta de cirurgia, quer conhecer um pouco mais. Gente, isso aqui é um universo. A iluminação também, para quem nunca trabalhou com uma boa iluminação, a hora que entrar num centro com uma boa iluminação, muda a vida do cirurgião. E, na verdade, esses detalhes técnicos, eles ajudam muito no seu desenvolvimento profissional. Hoje eu invisto em mim
porque o resultado do meu trabalho faz parte da minha qualidade de atuação. Então, investir em si é ótimo. Eu acho que tem muita gente que vai querer ter um bisturi elétrico para colocar na mala e sair aí para operar, ou se já tem um centro cirúrgico, colocar, equipar o seu centro cirúrgico para poder trabalhar da melhor forma possível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e com certeza vai ter muita coisa a evoluir nesse segmento. Um forte abraço e até o próximo VetinCast.